Olá, esta é a terceira aula da semana 1, nesse tempo de pandemia cruel aí pra gente. Então hoje nós vamos realizar alguns exercícios para fixar as operações básicas matemáticas, mais a porcentagem, os cálculos que nós iniciamos nas aulas anteriores e também realizar a interpretação de situações, problemas, para a gente saber quais as operações que nós vamos usar. Então, na lista de exercício, pode ser que nós usamos uma, duas, três ou quatro operações básicas, então depende da situação, tem alguns problemas, porque na vida tudo vem tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Né? Então nós vamos ver alguns exercícios. Hoje nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos realizar 5 exercícios envolvendo este tema aí, certo? Então vamos lá para o primeiro. Exercício 1, o EG 2015. Renata vai ao supermercado comprar exatamente 1 quilo de determinado produto. Para quem não lembra, 1 quilo é igual a 1000 gramas, certo? 1000 gramas de um produto. Que é vendido em embalagens de diferentes conteúdos, conforme apresentado na tabela a seguir. Então tem o mesmo produto, tem 250 gramas, que é um quarto de 1 quilo, 500 gramas, que é metade, e 370 gramas, que é 3 quartos do quilo. Então tá lá o preço de cada um desses itens. Aí nós temos aqui a pergunta, continuando. Renata pagará o menor preço por 1 quilo desse produto se comprar. Aí está lá as alternativas. Nesse caso nós vamos ter que analisar cada alternativa para saber qual é o menor preço possível para essas combinações. Olhando as alternativas, todas elas, 4 embalagens de 250 gramas dá 1 kg, 2 embalagens de 500 gramas também dá 1 kg, 2 embalagens de 200 gramas, 500 gramas, mais uma embalagem de 500 gramas, 500 mais 500 também dá 1000 gramas, que é 1 kg, e o último item, 750 gramas mais 250 gramas, somando os dois, 750 mais 250 dá 1000 gramas, que é 1 kg. Então eu montei aqui a resolução, coloquei o preço da embalagem, né, e o peso, né, para a gente poder lembrar. Então a alternativa A, 4 embalagens de 200 gramas. Então a gente tem que fazer 4 vezes 200 e 200, ó, 2,70, certo? Porque cada uma custa 2,70, 4 embalagens, 4 vezes mais o preço, certo? Poderia fazer pela soma? Poderia, mas é mais fácil fazer multiplicando. 2 embalagens de 500 gramas, então 2 vezes R$ 5,10. 2 embalagens de 250 gramas, que é 500, mais uma de 500, né? Ou seja, vai ser 2 vezes 2,70, que é o preço da embalagem de 250 gramas, mais 5,10, que é só uma embalagem de 500 gramas, que é o preço que está lá na tabela. E o último item, uma embalagem de 750 gramas, que custa 7,40, mais uma embalagem de 250 gramas, que custa 2,70. Então, somando os dois, lembrando que nesse caso eu montei na vertical, se você for montar na horizontal, tem que ser vírgula abaixo de vírgula para poder fazer esse cálculo com números decimais, certo? Você vai responder, vai marcar a alternativa, qual delas dá o menor preço. O segundo exercício, IFPS 2017. Esse é a empresa, né, que elaborou a questão, tá? Jéssica comprou 4 camisas de 15,50 cada uma e pagou à loja 4 notas de R$ 20. Assinale a alternativa que apresenta quanto ela recebeu de troco. Então o que seria troco? O troco é a diferença entre o quanto eu tenho e o quanto eu gastei, o quanto sobra. Tá? Então a gente sabe que tem que realizar uma subtração para calcular a diferença. Tá lá as alternativas. Tem várias maneiras de fazer. Você pode ver o troco individualmente ali, né? Mas eu vou fazer pegando o geral, ou seja, quanto que ela gastou com as 4 camisetas e quanto que ela tem dinheiro com 4 notas de R$ 20. Então vamos lá aqui a resolução. Ó, então a compra foram 4 camisetas de
R$15,50. Então 4 vezes R$15,50 vai dar o quanto ela gastou. E o quanto ela tem de dinheiro, vai ser 4 vezes R$20. Isso vai dar um total aí de valor, né? Para você achar o troco, o que você vai fazer? Você vai pegar o número, eu coloquei um roteirinho, né? Você não vai colocar dinheiro, você vai colocar o valor que deu, quanto que ela tem dinheiro, ou seja, 4 notas de R$20, e o quanto que ela gastou na compra, que é 4 camisetas de R$15,50. Fazendo essa multiplicação, calculando a diferença, você acha o troco, que é uma das alternativas que está lá no slide anterior, certo? Bom, próximo item, né? Esse aqui é um pouquinho mais difícil, é o exercício do Enem de 2018. Vamos lá. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear as bagagens de cada passageiro e o número de pessoas presentes em uma fila estão apresentadas em um painel, conforme disposto na figura. Não vou ler o painel porque depois a gente vai retomar aí, mas está a quantidade de pessoas que tem na fila, no caso da máquina 1.5, na máquina 2.6 e tal, e o tempo que demora para escanear cada mala em segundos, né? 35 segundos, 25 segundos e assim vai, tá? Bom, um passageiro ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina 1, 2, 3, 4 e 5. Coloquei aqui, né, para a gente poder lembrar, né, dos itens aqui do tempo e da quantidade de pessoas, e aí para a gente poder fazer o cálculo. Então, a máquina 1 é 35 segundos por pessoa. Esse por pessoa, a gente sabe que tem que fazer o quê? Uma multiplicação, certo? Então, para eu saber o tempo total, eu vou ter que fazer 5 vezes 35 segundos. Eu coloquei o tempo, tá? Se você não quiser colocar, não tem problema, né? A abreviação segundos é abreviado pela letra S, segundo o Sistema Internacional de Unidades. A segunda máquina é 25 segundos, ela é um pouquinho mais rápida, mas são 6 pessoas, né? Tem um pouquinho mais, então tem que fazer 6 vezes 25. A terceira máquina, o escaneamento é mais rápido, mas tem um número maior de pessoas. Então vai ser 22 vezes 7, tá? Com 7 pessoas. A quarta máquina, 40 segundos, um pouquinho mais de tempo para escanear a bagagem, porém são 4 pessoas, é um número menor, né? Então vai ser 4 vezes 40. E a última máquina vai ser 20 segundos, né, para cada pessoa, 8 pessoas, então vai ser 8 vezes 20 segundos. Você vai calcular uma multiplicação de cada uma delas e vai responder qual delas dá o menor tempo possível, que é aí que você vai marcar só uma delas que vai dar o menor tempo possível, certo? Bom, agora o quarto exercício, o penúltimo dessa aula, CFTRJ. Esse é RJ Rio de Janeiro, né? 2003. Lucas deve comprar exatamente 75 latas de um refrigerante para sua festa de aniversário. O mercado próximo à sua casa oferece pacotes com 6 latas por R$13. Por R$13. E latas vendidas separadamente por unidade. Então tem duas situações para comprar refrigerante. O pacote, e geralmente quando você compra o pacote, a gente chama de fardo também, popularmente, né? Sai mais barato, tá? Do que você comprar por unidade, certo? Pergunta-se qual a despesa mínima em reais que Lucas na compra das 75 latas. Está lá as alternativas, né? E aí a gente vai ver a resolução aqui do cálculo, certo? Bom, uma das possibilidades é fazer, voltando aqui, né, só para a gente discutir aqui, é fazer 2,40 vezes 75. Só que o que acontece? Esse 2,40 vezes 75 provavelmente é o maior valor que ele vai pagar, porque quando você compra em pacotes, teoricamente você vai pagar menos do que comprar pela unidade, certo? Então nós temos que calcular nessa primeira parte quantos pacotes ele consegue comprar, né, de 6 latas cada pacote
para 75 latas. Uma das possibilidades é fazer o quê? É pegar os 75 e dividir por 6 e ver quantos pacotes que ele vai comprar e quantos que vai sobrar. Eu coloquei P e R, não, obviamente você não precisa colocar P e R, né? Pode fazer a divisão e ver. Esse P seria o número de pacotes de 6 latas, certo? Que vai dar. Então vai dar uma quantidade de pacotes, por exemplo, 10 pacotes, tá? E vai sobrar uma quantidade que eu coloquei R, que é a abreviação de resto. Ou seja, quando você for fazer a divisão, não vai dar uma divisão exata. Não precisa continuar, porque você precisa saber quantos pacotes exatos dá para fazer e as unidades a gente vai calcular pelo preço da unidade, que lembrando lá no problema no enunciado é R$ 2,40 cada lata, né? Fazendo o cálculo aí, não precisa colocar em PNS, vai preencher com números, você vai encontrar o total, que vai ser o pacote, certo? Quantos pacotes de 6 latas ele vai comprar, então vai ser o número vezes 13, por exemplo, se der 6, por exemplo, então vai ser 6 vezes 13, mais o resto ali, por exemplo, vamos dar um exemplo que sobra 5, né? Então você vai fazer, então não vai dar um pacote completo para 75 latas, né? Serão 5 latas pagas individualmente. Então vai ficar 5 vezes 2,40, por exemplo, tá? Eu estou só colocando o número só para ficar mais fácil de entender. Então esse P e esse R você vai substituir as letras que tem lá em cima. Lembrando que aquele R, que é o resto, ele nunca pode ser maior que o número que você usou na chave. Por exemplo, se ali der um número 10, significa que você usou o número errado para fazer a multiplicação. Então, aquele resto ali pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Ou seja, todos esses números eles são menores do que o 6. Então, na hora que a gente efetua a divisão, sempre esse resto tem que ser menor do que o número que a gente está dividindo, certo? Bom, termina esse daí. E agora o último exercício da aula de hoje, da aula 3, da semana 1. Nós vamos fazer o exercício da PUC do Rio Grande do Sul 2014. Esse exercício teria outras maneiras de fazer, tá? Mas nós vamos fazer usando as operações básicas matemáticas. A 20ª, que é a posição 20, Copa do Mundo será realizada no Brasil em 2014. Já foi, né? Um desastre, diga-se passagem, para o Brasil. Então vamos marcar aqui, ó. A cada 4 anos o evento se repete. A edição de número 35 será realizada no ano de, aí está lá as alternativas, certo? Então a Copa do Mundo realizada de 4 em 4 anos, a gente precisa saber quantos anos que vai se passar de 2014 até o número 35, né? A 35ª Copa do Mundo, para a gente poder fazer a soma disso daí. Então vamos ver aqui como que nós vamos fazer a resolução, tá? Então primeiro nós precisamos calcular quantas edições terá da 20ª, que ele falou que foi 2014, até a 35ª. Então basta fazer a diferença, 35 menos 20, a gente sabe quantas edições da Copa do Mundo vai ter nesse período que foi exemplificado no enunciado, certo? Fazendo esta subtração, se a gente achar 10, por exemplo, né? Só um exemplo, tá? Então aí a gente vai calcular quantos anos que vai passar. São 10 edições, cada edição tem realizada de 4 em 4 anos, então basta multiplicar por 4, certo? Então eu coloquei ali os anos que a gente vai calcular, vai pegar o resultado que dá lá na edição, certo? Você não vai escrever edição, você vai pegar o número que vai dar na subtração de cima, vezes 4, você vai calcular o número de anos que vai ser realizado esses números de edições aí. Depois disso, aí fica fácil, né? Para achar a 35ª edição, basta pegar 2014, que foi quando foi realizada a 20ª edição, mais a quantidade de anos que se passou ali para realizar as quantidades de edições, quase que eu falei o número aqui, né? As edições da 20ª até a edição 35, ou 35ª edição, certo? Bom, então esses são os exercícios propostos para a aula de hoje. Qualquer dúvida já sabe o caminho que tem que fazer. Bom, um abraço a todos, até!